galera, tudo bem? Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo conosco aqui do Perfumando A2, eu sou o Vander. Eu sou o Anderson. E nós vamos trazer para vocês hoje as resenhas dos Egeus que o Boticário já lançou agora em 2023. Já gerou um burburinho grande, na realidade os Egeus já começaram grande, né? Eles são campeões de venda e muitos revendedores já estão dizendo que já está faltando porque a procura está sendo grande. E outra coisa, e se eu falar para vocês que eles não lançaram apenas 2 Egeus, eles lançaram 3 Egeus? Mas antes de tudo, quero pedir para vocês não se esquecerem já de se inscrever aqui no canal, já ativa o sininho de notificações e segue a gente lá no Instagram, tá bom? Estamos aguardando vocês também lá, porque geralmente lá nós anunciamos o que vai vir aqui depois, tá bom? Então, não esqueçam também de comentar. Vamos falar hoje a respeito de Egeu Shock Mint e Egeu Shock Berry. Por que 3? Olha, Cadê esse terceiro? muitos estão usando ou escolhendo apenas um. Mas nós já vimos que outras pessoas já estão confusas sem saber qual escolher. Até mesmo porque no lançamento que o Boticário fez, as 2 fragrâncias, na realidade, não tem gênero, né? Apesar de que a gente sabe que quando faz um lançamento, muitas pessoas ficam procurando o masculino e o feminino. Nós sabemos que um fougère, até mesmo porque, como eles citam aqui, que é um fougère oriental, junto com um floriental, eles trouxeram os 2 separados. A gente sabe que o fougère vai para o lado masculino e o floriental o feminino. Mas o que é que acontece com os 2 juntos? Aí nós temos... Os dois juntos é acho que um capítulo à parte. Então nós temos um terceiro perfume e que muitos na realidade não estão percebendo que dá para ser usado juntos. Mas nós conseguimos sim usar os 2 juntos aqui e ficou magnífico. Esse lançamento na realidade é para, como o Boticário cita, ele não tem apenas uma personalidade, não é apenas para uma pessoa. Então, existem momentos em que a gente quer algo fresco, existem momentos em que a gente quer algo um pouco mais intenso, e existe um momento que nós queremos algo diferente. E aí, o diferente realmente é os 2 juntos. Então, existem várias personalidades em vários momentos, e essa brincadeira do Egeu realmente foi maravilhosa. Nós recebemos o Press Kit, e no Press Kit, e nós já vimos outros influenciadores também que receberam, eles brincando, e o Press Kit veio realmente com uma temática diferente, uma temática de um jogo. E além desse jogo, nós vimos que os influencers que receberam eram influencers gamers, a maioria deles. E são pessoas que já estão acostumadas com algo diferente, algo mais que algumas pessoas vão sentir um pouco mais de dificuldade de entender esse mundo gamer, e que nós dizemos que é um público mais jovem. Então as fragrâncias são jovens, mas ao mesmo tempo, as 2 juntas já cria algo atemporal, uma fragrância surpreendente que nós podemos dizer que talvez seja realmente um fougère aromático, mas um fougère ambarado e adocicado, que oriental. É algo surpreendente. Acho que vocês devem sim experimentar os 2 juntos depois. Mas pele. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de cada um deles. Qual vai ser o primeiro? Vamos começar pelo mais fresco? Vamos. O Shock Mint. Shock Mint, tido como, né, a construção, né, ele tem os códigos de perfumaria masculina, ele é um fougère, e fougère tradicionalmente é uma fragrância masculina. E aqui ele, assim, é uma fragrância que deve remeter a chocolate e menta. Contudo, na pele, ao longo da evolução, você vai sentir que é um chocolate mais amargo, um chocolate com alto teor de cacau. Inclusive, você vai sentir aquela parte um pouco mais adstringente do próprio cacau, um leve ardidinho. E a folha de menta é uma das protagonistas aqui. Então, muitas pessoas, nós já lemos algumas críticas, e as pessoas estão sentindo falta do cheiro de chocolate. Mas aqui é um chocolate mais amargo, portanto menos doce, menos cremoso, que é a característica dos chocolates mais intensos, com teor de cacau mais alto. Inclusive, eles partem, né? O snap que eles fazem é tido como
o grau de nobreza do chocolate, quanto mais alto quando você parte ele, isso deixa ele mais nobre. Então, aqui a gente percebe exatamente essa percepção, essa criação em cima de algo um pouco até mais adulto, né? Se a gente for colocar em idade. Aqui talvez ele se afaste um pouco dessa ideia, dessa característica um pouco mais jovial que o Van estava falando, mas é uma fragrância bastante interessante, ela tem camadas diferentes e é interessante você acompanhar a evolução, porque ela abre bastante fresca, com gengibre, as folhas de menta, que mais? Tem o chocolate amargo logo na saída. Eu borrifei no braço, gente, por isso que eu tô sentindo, tá? E tem manjericão, então ele traz essa parte mais aromática, mais verde, mais fresca logo na saída, como a gente havia dito. É bem interessante. O gengibre está presente também na saída e aí você já começa a sentir alguma coisa de raiz, alguma coisa mais ardidinha, que é a característica do próprio gengibre. Ó, dá para sentir bastante na saída, né? Essa parte bem fresca, bem... As notas são bem voláteis, tá, gente? Lembrando que é bem fresco, quanto mais fresco, eles utilizam de notas mais voláteis. Isso quer dizer que elas expandem mais, elas têm um maior alcance, no entanto, o que acontece? Elas duram menos. E aí provavelmente você vai querer sentir isso de novo e você vai borrifar mais. E é característica da fragrância, né? Os frescores, eles são mais leves, contudo, ele não é uma fragrância fresca, diferente do que o Botti vinha entregando ano passado. Aqui a gente já percebe um peso um pouco maior nas madeiras. Esse lado do chocolate amargo, ele está presente aqui, e mais para a base ele fica belíssimo. É uma construção muito interessante, muito legal, e de novo, se você não gosta de Egeu porque você considera uma linha muito jovem, ou se você considera que são fragrâncias muito doces, esse vai bem na direção contrária. Não é uma fragrância doce demais, pelo contrário, esse lado fresco, e aí vai para um lado mais amadeirado, mais adulto. Em alguns momentos dá para sentir até um toquezinho de couro. Então, prova que essa fragrância deve agradar muito aos meninos que gostam de fragrâncias, de novo, frescas, mas com um pezinho nesse lado amadeirado. Enfim, é um fougère muito bonito, muito bem construído. Nota 10. Na minha pele, realmente, como o Anderson estava falando, esse lado do que pode remeter um pouquinho ao couro, ele fica realmente um lado meio animálico, que é o que eu estava até falando. Na minha pele ficou bem diferente do que na pele do Anderson. Então, o Choque Mint aqui na minha pele, ele ficou até realmente da maneira como o Boticário ele cita, um fougère oriental. Ele ficou um pouco mais adocicado. Na pele do Anderson, não. Bem menos. Na pele do Anderson, realmente já ficou um lado um pouquinho mais esverdeado, sim, né? E na minha, não. Na minha pele, geralmente as fragrâncias tendem a ficar um pouco mais doce. Como eu sempre falo para vocês, é a questão de química, é a questão de hidratação. Eu hidrato muito a pele e tomo bastante água. Então, na realidade, eu faço ainda uso de algumas coisas mais doces que eu ingiro durante o dia, né? Como até mesmo o próprio chocolate. Mas isso vai mudar. A alimentação muda um pouco também. Muda a percepção, inclusive, da fragrância, né? No coração, a gente vai ter a canela, que eu particularmente não a sinto. Tem Artemisia, e a Artemisia é uma nota bastante complexa, ela ajuda nessa construção que a gente vai perceber. Tem um lado frutal, um lado licoroso, tem alguma coisa ainda herbal, então ela combina demais, né, com essa parte da saída até a base. A Artemisia, ela representa bastante desse coração da fragrância. Então tem o lado verdinho, o lado mais picantezinho, e aí vai indo para um lado mais amadeirado, e a gente chega na base dessa fragrância, que para mim é a melhor parte, porque ela traz essa parte levemente achocolatada para esse lado um pouco mais picante, um pouco mais ardido. O amadeirado está muito bonito, um patchouli bem interessante, e aí de novo aqui é bem perceptível esse lado mais animálico, um pouco mais rústico, que eu associei até a um cheiro do couro. Então vamos agora para o próximo. Vamos falar de Choqueberry. O que falar de Choqueberry, Sr. Vandenberg? É doce. Esse sim, eu acho que é extremamente fiel à linha Egeu, né? A Egeu Choque. Ele realmente traz um lado de chocolate mais óbvio.
Mas a gente até percebe, inclusive, chocolate branco, né? Pela construção. A construção remete... Ele, na realidade, tem um lado um pouco mais lactônico, né? E aí por isso a gente associa isso ao chocolate branco. Ele abre fresco, tem que ter frescor, né, para poder levantar essa parte mais adocicada e mais intensa. Ele abre com limão siciliano, com as frutas vermelhas, que são muito importantes aqui, por isso o berry no nome. E abre com pera. Então essa parte mais suculenta da saída é exatamente pelas frutas vermelhas e pela pera, que tem um lado, né, frutado aquoso, que é bem interessante, é bem gostoso, inclusive a gente quase sente no palato, né? Na evolução a gente vai para esse lado floriental, vai indo para o lado das flores, então nós temos a frésia, tem o lírio do vale, que combina com esse lado aquoso da pera, então bastante coesa, né, a evolução da fragrância, mas ele tem o toffee, que é essa sobremesa, né? Ele é um gourmand, então ele vai ter notas óbvias de sobremesas. O toffee é aquela calda de caramelo que a gente põe em cima de sorvete, em cima de torta. Então é extremamente gostoso para quem curte, né? Para quem é formiguinha. Então. Pode continuar. Estou acompanhando aqui o seu deleite. E o chocolate, que também está aqui nessa parte, e aí a gente identifica mais como chocolate branco ou um chocolate ao leite bem doce, que essa parte mais do caramelo é quase um doce de leite, né? Mas nada tão que seja insuportável de doce. Não, pelo contrário. É uma fragrância que, apesar de bastante adocicada, eu diria até adocicada e não doce, né? Ela é uma fragrância bastante adocicada, porque ela é extremamente equilibrada. O lado das flores ajuda a segurar essa parte do caramelo do toffee, e essa parte do chocolate está presente, mas não toma protagonismo a ponto de ser desagradável. Pelo contrário, eu já usei essa fragrância e eu tenho dificuldade com fragrâncias muito doces. Curti muito, principalmente para a parte mais para a evolução, onde a gente tem a presença do benjoim, que ele tem alguns toques de baunilha, mas ele também tem uns toques incensados que constroem essa fragrância aqui, deixam ela extremamente bonita. A gente tem o lado mais amadeirado, nós temos o sândalo, o musk e o praliné. Lembra aqueles quiosques que tem no shopping que vende aquelas amêndoas cobertas, aquelas castanhas cobertas com aquele açucarado? O praliné é isso, é aquela semente torrada e aí envolta nessa parte caramelada, gostosa, viciante. A gente sente esse lado tostadinho, esse lado do toffee, que também tem alguma coisa de tostadinho por conta da manteiga. É uma fragrância muito interessante, a gente percebe que foi uma construção que deu trabalho para fazer, porque né, se pensou muito na junção das notas, na construção, para alinhavar isso de forma que ficasse bonito e não enjoasse, né? Na minha pele, após mais ou menos uns 20 minutos, meia hora, fica com um cheirinho mais incensado. Eu estava até comentando com o Anderson como que ficou aquele cheiro tão agradável. Parece que ele vai começando ali um pouco mais jovem, é uma fragrância realmente doce, mas que muitas vezes ela poderia continuar daquele jeito, doce. Poderia até desandar, né, e passar a incomodar. A mim incomodaria, se ela continuasse naquela toada intensa, forte, doce, incomodaria bastante. Mas esse doce perde, né, um pouco de volume, e esse lado que você está citando, provavelmente do sândalo com o benjoim, reforçam esse lado um pouco mais insensado que o Van está citando, e fica tão gostoso. Que aí, não é como se fosse um outro perfume, sabe? É como se realmente eu estivesse sentindo um outro perfume. Aí eu vou lá e borrifo de novo. Se fossem outras fragrâncias, gente, realmente no final do dia eu poderia estar enjoado com dor de cabeça, mas não fiquei. Não. Pelo contrário, fica tão gostoso na pele, tão gostoso que dá vontade de você reaplicar. Ele passa por momentos em que parece que você tem uma fragrância gourmand, mas aí depois você tem uma fragrância mais... O Anderson disse que não sente tantos florais, até mesmo como a marca cita. Eu sinto já um floral, mas eu sinto mais o floral aqui quando eu uno os dois. E essa foi algo que, assim, por conta do briefing, né, que a gente recebeu do Botti, e ali fala de múltiplas personalidades, ou de você assumir outras faces da sua própria personalidade, e aí por isso o universo gamer, né, que você assume a personalidade de um jogador. A gente resolveu provar o layering, né, as camadas, então um sobre o outro. Funcionou super bem,
porque aí a gente percebe o lado do masculino se mesclando essa parte do feminino, então a gente começa a ter um lado fresco, esverdeado, só que aí envolve essa parte frutada, mais adocicada, fica muito gostoso, muito interessante. Se puder, passe numa loja do Botti e prove os dois na pele, no mesmo local que você borrifou. A gente fez o teste tanto de um em cima do outro e do outro em cima do um, o resultado foi o mesmo. Apesar desse ser mais intenso, mais adocicado, a parte fresca e esverdeada do Shock Mint fica muito presente ainda, ele não colapsa, ele não fica apagado pelo berry. Ficou bem interessante essa construção, e se você provar os dois, a gente vai adorar saber o que você achou. Olha, eu vou logo dizendo para vocês que os dois juntos, eles formam uma fragrância que a gente ainda não tinha sentido em nenhuma outra marca, nem nacional e nem fora. Os dois deixaram uma fragrância um pouco mais insensada no final, uma saída aromática, mas lembra que aqui no Shock Mint, algumas pessoas não sentiram aquele lado do chocolate que até citaram, que a gente realmente sente um pouco mais de cacau. Mas quando a gente mistura os dois, a gente já sente o chocolate. E aí outra coisa, não vai ficar mais aquele cheiro que talvez aqui a gente sentisse um pouco mais de chocolate branco, que é mais lactônico. Mas ele, na realidade, eles dois juntos se tornam um chocolate meio amargo. Depois de algum tempo, digamos mais ou menos meia hora, o Anderson, como ele não sentia aqui as flores do Shock Berry, elas ficam tão presentes que você consegue senti-las, realmente cada uma delas. Dá quase a ideia de um cheiro de orquídea ao longo da evolução. Então é uma construção, é uma química bem interessante. Quem criou as fragrâncias a gente ainda não descobriu, quando descobrirmos falaremos para vocês. Mas olha, o time do Botti está de parabéns, tanto na comunicação visual, né, porque ficou lindo, as caixas, os frascos, a própria publicidade, ficou tudo muito bonito, muito bem feito. Parabéns. Nossa, quando eu descobri que iam vir os dois Egeus, eu fiquei louco, porque eu sou realmente fascinado pela linha Egeu. Formiguinha de plantão, né? Acho que todos vocês sabem. Egeu e Coffee realmente é comigo. E os dois juntos, gente, realmente é surpreendente. Eu não me esperava que a junção dos dois, ou os dois separados, me trouxesse, digamos, tanto prazer em ficar utilizando ou uma fragrância fougère junto com eu vou dizer que é um gourmand. Ele é gourmand. Tá? E para mim os dois juntos e separados, eles funcionam de uma maneira tão gostosa e prazerosa de usar, que realmente faz jus a eles serem campeões de venda já desde o início do ano, a estarem sendo discutidos em alguns fóruns já de perfumaria, em grupos de perfumaria, a questão de construção deles, a dificuldade de escolher apenas um. A gente não precisa escolher apenas um, a gente pode ter mais de um. E os dois Egeus, gente, eles funcionam novamente separados, e os dois juntos fica magnífico, tá? Agora fala com a gente qual que vocês experimentaram, qual que vocês gostaram e como foi a experiência de juntar os dois na pele. A gente vai adorar saber. Estamos aguardando. Um grande beijo. Tchau, tchau.